Audiobook do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 16.10. Instruções dos Espíritos. Desprendimento dos bens terrenos. Lacordaire, Constantina, 1863. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer-vos o meu auxílio, para vos ajudar a caminhar corajosamente no caminho do aperfeiçoamento em que entrastes. Somos devedores uns dos outros e somente com uma união sincera e fraternal, entre os espíritos e os encarnados, a regeneração será possível. Vosso apego aos bens terrenos é um dos mais fortes entraves ao vosso progresso moral e espiritual. Por causa desse desejo pela posse, destruís as vossas faculdades afetivas, dirigindo-as para as coisas materiais. Sede sinceros, a riqueza traz a felicidade sem manchas? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração. No fundo desse buquê de flores, não há sempre um réptil oculto. Eu entendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, conquistou uma fortuna, prove uma satisfação, bem justa por sinal. Mas desta satisfação, muito natural e aprovada por Deus, há um apego que absorve outro sentimento e paralisa os impulsos do coração, há uma grande distância, igual a que vai da sórdida avareza à prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Quer a riqueza venha de vossa família, quer ela tenha sido ganha com o trabalho, há uma coisa que nunca deveis esquecer, que tudo que vem de Deus, a Ele retorna. Nada vos pertence na terra, nem mesmo o vosso pobre corpo, a morte vos despoja dele, assim como de todos os bens materiais. Sois administradores, e não proprietários, não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir. E Ele vos empresta com a condição de que, ao menos o supérfluo, seja revertido àqueles que não têm o necessário. Um de vossos amigos vos empresta uma quantia. Por menos honestidade que tenhais, tereis escrúpulos de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Aí está a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que vos emprestou a riqueza, pedindo apenas o amor e o reconhecimento, mas exige, por sua vez, que o rico dê aos pobres, pois são seus filhos tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e desvairada cobiça. Já refletistes quando vos apegais desmedidamente a uma fortuna perecível, e tão passageira como vós mesmos, que, um dia, tereis de prestar contas ao Senhor daquilo que veio dele? Esqueceis que, pela riqueza, fostes investidos do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para serdes os administradores inteligentes? O que sereis, pois, quando usais apenas em proveito próprio o que vos foi confiado além de administradores infiéis? Qual será o resultado desse esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível e inexorável, virá levantar o véu sob o qual vos escondestes, e vos forçará a prestar contas ao amigo que vos favoreceu, e que nesse momento se reveste aos vossos olhos da toga de juiz. Em vão, procurais, na terra, vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que normalmente não passa de egoísmo. O que chamais de economia e prudência não passa de cupidez e avareza, ou generosidade o que não passa de prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se eximirá de fazer caridade, economizará, juntará ouro sobre ouro, e tudo isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bens possível, evitando-lhes a queda na miséria. É justo e paternal, convenhamos, e não se pode censurá-lo. Mas é realmente este o único objetivo que o orienta? Não seria, muitas vezes, uma desculpa para a própria consciência, para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo o seu apego pessoal aos bens terrenos? Admitindo, entretanto, que o amor paternal seja o único motivo, é suficiente para fazê-lo esquecer-se de vossos irmãos diante de Deus? Quando já tiver o supérfluo, deixará os seus filhos na miséria, simplesmente por deixar-lhes um pouco menos desse supérfluo. Com isso, não lhes estará dando uma lição de egoísmo que lhes endurecerá o coração? Não será asfixiar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estáis muito enganados, se credes com isso aumentar o afeto de vossos filhos por vós. Ensinando-lhes a serem egoístas para com os outros, ensinai-lhes a sê-los para vós mesmos. Quando um homem trabalhou muito,
e com o suor de seu rosto reuniu bens, costuma dizer que quando o dinheiro é ganho, se sabe melhor o valor dele. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, se este homem, que alega conhecer todo o valor do dinheiro, fizer a caridade segundo os seus meios, terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora o cansaço do trabalho. Mas, se ao contrário, esse homem que se recorda de suas dores, seus esforços, se fizer egoísta, duro em relação aos pobres, será bem mais culpado que os outros, pois quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais devemos ser levados a socorrer os outros. Infelizmente, há sempre no homem rico um sentimento tão forte quanto o apego à fortuna e o orgulho. Não é raro ver o novo rico aturdir o infeliz que implora a sua assistência, com a história de seus trabalhos e das suas habilidades, em vez de ajudá-lo, acabando por dizer-lhe: faça como eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus não influi em nada na sua fortuna, somente a ele cabe todo o mérito. O seu orgulho põe-lhe uma venda nos olhos e um tampão nos ouvidos. Ele não entende que, com toda a sua inteligência e capacidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a sua fortuna não é desprendimento aos bens terrenos, é descuido e indiferença. O homem, que administra os bens que possui, não tem o direito de dilapidá-los, nem de confiscá-los em benefício próprio. A prodigalidade não é generosidade. É, muitas vezes, uma forma de egoísmo. Quem joga ouro a mancheias na satisfação de uma fantasia não dará um centavo para prestar um auxílio. O desapego aos bens terrenos consiste em apreciar a fortuna em seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, em não sacrificar por ela os interesses da vida futura, em saber perder sem se lamentar, se convir a Deus retirá-la. Se, por imprevistos reveses, vos tornardes como Jó, dizei como ele: Senhor, vós me destes, vós me tirastes, que a vossa vontade seja feita. Esse é o verdadeiro desapego. Sede, pois, submissos. Tende fé naquele que, tendo dado e tirado, pode também devolver-vos. Resisti com coragem ao abatimento e ao desespero que paralisam as vossas forças. Não vos esqueçais jamais de que quando Deus vos aplicar uma prova, ao seu lado é colocada também uma consolação. Pensai, sobretudo, que há bens infinitamente mais preciosos do que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a desligar-vos deles. Quanto menor for o valor dado a uma coisa, menos sensíveis somos à sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que vê apenas o momento presente. Aquele que se desapega é como o adulto que vê coisas mais importantes, pois compreende essas palavras proféticas do Salvador: e meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena que nos despojemos do que possuímos para nos reduzir à mendicância voluntária, pois então nos tornaríamos uma carga para a sociedade. Agir dessa maneira seria compreender mal o desapego aos bens terrenos. É um egoísmo de outro gênero, pois significa fugir à responsabilidade que a riqueza dá àquele que a possui. Deus a dá àquele que melhor lhe parece poder administrá-la em proveito de todos. O rico tem, portanto, uma missão. Missão que pode tornar-se bela e proveitosa para si mesmo. Rejeitar a fortuna, quando Deus a concede, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer, administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela, quando não a temos, saber empregá-la utilmente, quando a recebemos, saber sacrificá-la, quando necessário, isto é agir segundo os desígnios do Senhor. Que aquele que possui o que chamamos no mundo de boa fortuna, diga a si mesmo: meu Deus, enviastes-me um novo encargo, dai-me a força para desempenhá-lo segundo a vossa santa vontade. É isso, meus amigos, o que eu queria ensinar-vos quanto ao desapego aos bens terrenos. Finalizo dizendo: e aprendei a vos contentar com um pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, pois a riqueza não é necessária à felicidade. Se sois ricos, não vos esqueçais de que esses bens vos foram confiados, e que deveis justificar o seu emprego, como numa prestação de contas de tutela. Não sejais administradores infiéis, servindo-vos da riqueza para a satisfação de vosso orgulho e de vossa sensualidade. Não vos julgueis no direito de dispor deles unicamente para vós, pois não o recebestes como doação, mas como empréstimo apenas. Se não sabeis pagar, não tendes o direito de pedir,
e lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres quita a dívida contraída com Deus. São Luís, Paris, 1860. O princípio, segundo o qual o homem é simplesmente um administrador da fortuna que Deus lhe permite usufruir durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, ao morrer, os bens que usufruiu durante a vida, pois a execução desse direito está sempre subordinada à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir que os descendentes possam usufruí-los. É assim que se vê ruírem fortunas que pareciam solidamente firmadas. A vontade do homem, em manter a sua fortuna para os descendentes, e dessa forma, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, já que Deus o retirará, quando julgar conveniente.